Então vamos continuar aqui falando sobre álgebra de Boole ou álgebra booleana. E nós vamos falar um pouquinho do conceito de tabela verdade. A tabela verdade, a gente costuma fazer assim. Eu vou fazer aqui no Replit só para gente ver, mas aqui eu vou utilizar o Replit mais como um editor de texto do que como um programa em Python, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz a tabela verdade? Tabela verdade, basicamente, a gente tem. Eu acho que bem, vou mudar de ideia. Eu vou fazer aqui, ó, para não confundir, tá bom? E aí é a hora de eu mostrar a minha grande habilidade com desenho. Tabela verdade, ela é feita assim, ó. A gente cria uma tabela verdade desse jeito. Tá dando para ver aí, Matheus? Aham. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabela verdade onde é A, B e A and B, certo? Ok. O que a gente vai fazer aqui agora? Nessa linha aqui, nessa coluna, desculpa, a gente vai colocar os valores para A, aqui a gente vai colocar os valores para B, e aqui nessa última a gente vai colocar os valores para A and B, tá bom? É basicamente o que a gente fez ali na linha de comando, mas a gente vai ver que a gente consegue com isso fazer coisas mais elaboradas depois, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui qual que é o valor, os valores para A. O valor para A vai ser. Vamos começar, normalmente a gente começa do falso, depois o verdadeiro. Então vai ser F, o A valendo F, o B valendo F. Qual que vai ser o valor de A e B? A and B. False. False. O A valendo F, o B valendo verdade, valendo verdadeiro. Qual que vai ser o A and B? False. Falso. O A valendo F, oh, desculpa, o A valendo V, o B valendo F. Qual que é o valor de A e B? False. Falso. O A valendo V, o B valendo V. Qual que é o valor de A e B? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa daqui é a nossa tabelinha verdade para A e B, tá bom? Nós vamos fazer agora uma outra tabela verdade que vai ser de uma expressão mais complicada. E aí a gente vai ver como é que a gente usa essas expressões, essa tabela verdade para criar uma expressão mais complicada. O que a gente gostaria? A gente gostaria de saber qual que é a tabela verdade disso daqui. A ou B and C. Então nós temos agora três carinhas. É o A, o B e o C. Então a nossa tabela verdade, ela vai ter que contar com esses três caras aqui, tá bom? Vai ser um negócio bem comprido, bem longo. Vamos pegar aqui. Então nós temos A, B e C. Esses são os três valores que vão estar entrando nessa minha tabela verdade. Só que agora, quando a gente vai fazer isso, a gente já não pula diretamente para o A ou B e C. A gente vai fazer aqui um A ou B. E por fim, a gente vai fazer o A ou B em C. Então agora a gente vai fazer aqui, olha. Eu tenho o A sendo F, o B sendo F, o C sendo F. O que que me dá? O que que vai me dar o A ou B nesse caso aqui? Vai dar False. false. E aí o que que vai me dar? O A ou B me deu false e vai ser esse cara e C. False. False. Agora nós temos que pegar F, F e V. Agora vai ser o que que dá o A False. ou B? Vai dar false. Vai dar false.
Isso aqui é uma coisa que fazer no quadro é bem melhor, tá? Mas não tem problema, a gente não tem preguiça. O que que vai me dar? A ou B e C? False. Falso. Agora, qual que vai ser o próximo valor aqui? Nesses primeiros três valores aqui, sabe, Matheus? F. F, V, F, perfeito. E aí a gente tem que dizer, qual que é o valor de A ou B? Verdadeiro. V. E qual que vai ser o valor da expressão toda? False. Falso. Qual que é o próximo aqui? False. Verdadeiro. Verdadeiro. Ok. O que que vai dar aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. E aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Agora qual que é essa linha? Verdadeiro. Verdadeiro. False. Falso. Falso. Beleza. O que que dá aqui? Verdadeiro. Vai dar verdadeiro. E aqui? Vai dar false. Vai dar falso. Bem, o Matheus está acertando tudo. Se você não está entendendo exatamente o que está acontecendo, depois você tenta refazer você, ok? Vamos lá. O que que nós temos aqui? Qual que vai ser essa linha? Verdadeiro. Verdadeiro. Não. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui? Tinha a parte mais difícil de descobrir a sequência. Nem é tão difícil, cara. O que que é aqui? Depois a gente vê o esqueminha que vai dar ali. O que que vai dar aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. E aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora. Verdadeiro. Uhum. Verdadeiro. False. Falso. Beleza. E aqui vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. E aqui? False. Falso. Estamos quase lá. E agora? Verdadeiro. 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 E verdadeiro. Essa daqui é a tabela verdade dessa expressão. Como a gente constrói a tabela verdade dessa expressão. Ok? Então você sabe agora que, por exemplo, para você ter com que essa expressão toda aqui seja verdade, você precisa que tenha, pode ser o A sendo falso, o B sendo verdadeiro e o C sendo verdadeiro, o A sendo verdadeiro, o B sendo falso e o C sendo verdadeiro, ou os três sendo verdadeiros. Sabe? São as três linhas que você tem aqui, onde todos eles são F. Tá bom? Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma, o chat tá quieto e o QA também tá quieto. Chat está quieto, o pessoal deve estar meio assustado, sei lá. Ok, basicamente, isso aqui é as operações de álgebra de Boole, tá? A gente usa a álgebra de Boole em algumas situações, mas tem um caso muito, muito especial que a gente vai utilizar bastante a álgebra de Boole, que é na hora que a gente está analisando e tentando entender como é que um programa funciona, qual é a lógica de um programa, tá bom? E aí, a gente precisa de um tipo um tipo diferente de análise que a gente vai fazer aqui, que é a análise onde você tem uma expressão e eu gostaria de saber qual que é a negação dessa expressão, certo? Qual é a negação de uma expressão. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Bem, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, nós vamos calcular duas tabelas verdades. A primeira tabela verdade é essa, é o not de A and B. E a outra tabela verdade é o not A or not B. Tá bom? Ok. Esse daí é o tipo de coisa que seria legal se a gente fizesse em paralelo, um exercíciozinho, cada um fazendo uma parte. Mas como a gente não consegue, estamos isolados, vamos fazer juntos, é a última coisa que a gente tem para hoje, tá bom? Então eu vou construir a tabela verdade desse primeiro carinha aqui. Então vai ser o seguinte, olha, Matheus, ajuda aí. A, B. Aqui vai ser A and B. E por fim vai ser not A and B. Tá bom? Vamos fazer rapidão isso daqui?
Matheus, você que domina das tabelas verdade, o que que vai dar aqui? Falso, falso, False, false. Aqui vai dar o falso, quê? False, né? falso E verdadeiro. Aqui vai ser o quê? False. e Opa, verdadeiro. false. Falso, Verdadeiro. verdadeiro, E aqui vai dar o quê? falso, False. verdadeiro. E aqui é verdadeiro. Agora nós temos o próximo, é Falso, verdadeiro e false. falso, Que dá false. falso, E aqui vai dar verdadeiro. verdadeiro. E aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro. E aqui vai dar verdadeiro. E aqui vai dar Falso. false. Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer a tabela verdade desse outro carinha. Um pouquinho mais elaborado, mas não muito difícil. A, B, not A, not B, not A, or not B. Tá bom? Então vamos lá. Saiu da tela o final aí. Saiu da tela o final. Vamos pegar e puxar para cá. Dá para ver agora? Então vamos lá. Como é que vai ser aqui? False e false. O que dá not A? Verdadeiro, Verdadeiro. O que dá not B? verdadeiro, Verdadeiro. O que vai dar not A e or not B? verdadeiro. Verdadeiro. Agora nós temos false, verdadeiro. O que vai dar aqui? Vai dar verdadeiro, Verdadeiro. Aqui, falso, false. Mas o que vai dar verdadeiro or false? verdadeiro, Verdadeiro. Agora vai ser o verdadeiro e false. O que vai dar aqui? falso, Falso. E aqui, verdadeiro, verdadeiro. E o que dá falso or verdadeiro? verdadeiro. Verdadeiro. E aqui vai dar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Deu uma travada. O que vai dar aqui? Not A. Falso, Falso. Not B. falso, Falso. Not A or not B. O que dá? Matheus? Oi, alô? Oi. Falso. Beleza. Tá ok. Aqui a gente fez as duas tabelas verdades, tá bom? Para a gente fechar a bagaça, o que nós podemos observar dessas duas tabelas verdades? Tem alguma característica que a gente pode observar aqui? Elas dão o mesmo resultado. Elas coincidem, né? Aonde uma é verdade, a outra também é verdade. Aonde uma é falsa, a outra também é falsa. Certo? Então, na verdade, essas duas expressões, olha só, isso aí não é uma coisa que você pode falar no geral para qualquer tipo de álgebra, mas em álgebra de Boolean você pode falar. Quando você tem duas expressões que elas têm exatamente o mesmo resultado na tabela verdade, a tabela verdade em si é diferente, mas o resultado final é exatamente igual. Quer dizer que você pode substituir uma pela outra. Certo? Você pode substituir esse cara aqui, o not A and B, por not A or not B. Essas duas coisas, elas são equivalentes. Certo? Elas são equivalentes. Por quê? Porque a tabela verdade delas me mostra que elas coincidem exatamente no mesmo lugar. Tá bom? Bem, último comentário, onde é que a gente usa isso? Imagine que você tem um if, e o seu if é o seguinte, if not x maior que 5 and b mod 3 igual a 0, essa expressão aqui, ela tá ok. Não tem nenhum problema de fazer ela desse jeito. Mas pode ser que não seja a melhor expressão do mundo. Ok? A gente poderia transformar essa expressão usando essa equivalência que a gente viu na tabela verdade aqui. Tá bom? Como é que a gente poderia fazer isso? Ó, o que eu vou colocar aqui de uma outra cor é essa expressão. Opa, ele mudou de cor a expressão inteira. Eu vou fazer, tenho que clicar fora, clicar de novo. Essa expressão aqui, tá fácil, hein? Eu vou colocar na frente aqui. Essa expressão agora eu vou colocar ela em azul.
ela poderia ser o seguinte, olha, if not A maior que 5, or not B mod 3 igual a zero. Não ficou melhor. Porém, a gente vai dar o nosso último passo, que é o seguinte. If, o que, que é not A maior que 5? A menor ou igual a 5. A menor ou igual a 5. Or, o que, que é not B mod 3 igual a zero? B mod 3 diferente de 0. B mod 3 diferente de zero. Essas três expressões aqui, elas são exatamente iguais, elas são completamente equivalentes, certo? Para o computador, para o Python, não faz nenhuma diferença qual dessas três expressões você usa. O que deveria fazer diferença é para você que está programando, qual dessas três expressões expressam melhor aquilo que você quer fazer, tá bom? Nesse caso aqui não tem lá grande vantagem, mas a gente, quando você está programando e você começa a fazer as expressões começam a ficar muito complexas, às vezes você tem que recorrer a tentar simplificar a expressão utilizando uma tabela verdade. Faz uma tabela verdade e tenta simplificar a expressão. A próxima aula, a gente vai continuar fazendo essas tabelas verdades aqui e a gente vai usar esse cara aqui para tentar entender melhor como é que um programa pode ficar mais claro, ficar mais simples e ficar assim mais elegante, mais fácil de entender, certo? Utilizando esse pouco de álgebra de Boolean aqui, tá bom? Só para fechar, isso que a gente fez aqui tem um nome, a gente vai falar na próxima aula, é De Morgan. Aplica De Morgan. Se você já programou, alguém já deve ter falado isso para você. Aplica De Morgan nessa expressão. Se você aplica um De Morgan na expressão, você faz uma expressão, essa expressão virar essa, ou essa expressão virar essa daqui, certo? E se você der uma olhada, cadê a nossa tela? Aqui, na hora que está falando de Boolean, esse carinha aqui, olha, esse é Augustus De Morgan. Foi o Boole e o De Morgan, eles meio que tinham uma rixa ali na hora que eles estavam disputando sobre como é que você ia lidar com lógica e tudo mais. E no final, eles acabaram os dois contribuindo bastante para essa parte de lógica e lógica de programação. E aí, aquela regra que a gente viu ali, essa regra de transformação, é uma regra chama de De Morgan, certo? E a gente vai ver depois outras regras de De Morgan que a gente pode utilizar. De Morgan é de todas elas a mais útil. Tem várias outras, mas a mais útil para programação é você saber decor e salteado como é que é a regra do De Morgan. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. Muito obrigado, Matheus.